Bom, gente, vamos lá então para nossa aula de hoje. Como vocês me enviaram, né, os TCCs, eu li todos os TCCs. Eu percebi algumas falhas, coisa pequena, assim, mas é que às vezes a gente fica tão focado na pesquisa bibliográfica, nos autores, nessa coisa técnica, que às vezes a gente deixa passar algumas coisas que são básicas para se escrever bem um TCC. Então, eu resolvi fazer essa aulinha, deixei esse material aqui para vocês consultarem quando estiverem escrevendo, uma coisa bem prática. Uma aula rápida, tá? Sobre algumas dicas de como se escrever bem, tá? Então, vamos lá. Então, eu preciso que vocês reflitam um pouquinho. Às vezes a gente tá tão assim naquela função de escrever, de citar autor, de citar as referências, que às vezes a gente tem que voltar um pouquinho e lembrar qual que é o foco do trabalho, qual que é o objetivo principal do trabalho. Porque às vezes a gente vai escrevendo e a gente vai pegando umas vias e foge do assunto, então tem que cuidar, tá? Às vezes você tá lendo um trabalho e você fala, peraí, qual que é o objetivo mesmo? O que elas querem pesquisar? Tá? Então, quando vocês estiverem escrevendo o trabalho, sempre deixa lá o objetivo, o título, deixa na frente de vocês para vocês não se perderem. Porque às vezes é tanta informação, tanta coisa para escrever, para falar sobre o assunto, que a gente se perde um pouquinho, tá? Então, o projeto que vocês estão escrevendo, o TCC, o projeto, o trabalho de conclusão, a monografia, enfim, todo esse projeto, ele é um processo contínuo. Não é assim, eu vou começar a escrever hoje para terminar amanhã. Vocês sabem que não dá. Você escreve, você muda aqui, arruma ali. Então, é um processo contínuo. Sempre que você lê, você vai achar algum erro, às vezes substitui alguma palavra, às vezes muda um parágrafo de lugar, enfim. É um processo contínuo, então não se assustem com isso. Parece que nunca vai ficar pronto, né? Mas é assim mesmo, tá? E lembrando que qual que é a preocupação de quem está escrevendo? A preocupação deve ser o quê? Que a pessoa que está lendo, que o leitor tenha uma leitura agradável, que seja uma coisa interessante, que seja um material bom de se ler. Essa deve ser a nossa preocupação, tá? E como que a gente vai escrever bem? Isso eu já falei muito desde o começo da aula, em todas as aulas eu falo. Para a gente escrever bem, a gente precisa ter um bom vocabulário, né? Saber usar as palavras de forma correta, no lugar correto. E para a gente ter um vocabulário vasto, um vocabulário bom, como que a gente faz isso? A gente enriquece nosso vocabulário com leitura. Não tem outro jeito, tá? Então, um texto rico e criativo exige esforço de quem escreve. Então, eu preciso refletir, rabiscar, desenhar, fazer esquema da ordem do parágrafo, da ordem dos capítulos, arruma aqui, arruma ali. Às vezes eu quero, sabe aquela coisa assim, quando a gente está escrevendo, eu quero aquela palavra, e não vem, não vem, não vem. Gente, coisa mais simples, clica lá no Google. Eu quero achar uma palavra para verificar, mas eu não quero escrever verificar, porque eu já escrevi no parágrafo em cima. Coloca lá, sinônimo verificar. Vocês vão ver, aparecer várias opções e às vezes é justa aquela palavra que você precisa. Então, algumas coisinhas que assim, tem que ter paciência, tem que ter disposição e tem que querer escrever bem, né? Então, aqui, paciência e persistência eu falei. E algumas dicas. Então, algumas dicas. A gente já conversou também, vocês, né? Eu não tenho muito o que falar disso, porque todo mundo sabe dos sites confiáveis, dos artigos confiáveis. Então, às vezes, alguns artigos você desconfia ou você não está acreditando muito naquele artigo, no procedimento, no método que o autor usou. Vê onde ele foi publicado, vê qual que é o conceito dessa revista, né? O qualis dessa revista. Que não é porque é artigo e foi publicado que às vezes não tem erro, então tem que cuidar também com isso. Vocês não vão conseguir escrever bem, que nunca escreveu bem, agora no último ano quer escrever bem um TCC. Não é assim, né? É um processo muito lento, assim, desde muitas séries atrás. Então, tem gente que tem facilidade para escrever, tem gente que fala melhor do que escreve, né? Isso é normal de todo mundo. Mas vocês conseguem evoluir na escrita fazendo leitura e treinando, não tem outro jeito. Por isso que a gente exige muito nos relatórios de estágio para escrever certinho, para escrever bem completo, porque é um processo, né? Eu não vou conseguir escrever bem de hoje para amanhã, tá? Então tem que praticar, não tem jeito.
Outra coisa que eu reparei bastante no trabalho de vocês, muitas frases longas, isso dificulta a compreensão de quem está lendo. E antes de vocês mandarem para mim, para orientadora, para a plataforma, seja lá para quem for, leiam em voz alta, do jeito que tá pontuado, acentuado, porque vocês vão ver. Não, peraí, o que eu tô dizendo aqui? Às vezes eu tenho a impressão que vocês escreveram e não leram de novo. Às vezes vem tipo com um verbo repetido, dois verbos semelhantes um atrás do outro, sabe? Umas coisas assim, sem conexão, porque faltou leitura. Então evitem frases longas, evitem parágrafos longos. Sabe aquela coisa que a gente vai lendo e parece que falta fôlego? Então, cuidem disso. Faz a frase curta. Ou às vezes quer complementar. Ah, isso por causa disso. Não precisa escrever esse porquê isso, justificar. Já coloca o ponto ali. Às vezes facilita a compreensão de quem está lendo. Cuidar com a conexão das frases. Então, vocês devem usar advérbios, usar conjunções. Então, escreve lá, com efeito, em primeiro lugar, além disso, com base nisso, nesse contexto, assim mesmo, ou por outro lado, enfim, tá? Tem que usar esses advérbios, essas conjunções para ligar uma frase na outra. Senão fica aquela coisa mecânica, um parágrafo falando de cada coisa e eles não têm ligação. Fica uma leitura muito ruim. Cultive a prudência e a simplicidade, então não precisa ficar escrevendo palavra difícil, palavra... Não. Escreva a palavra culta, né? Linguagem culta, a gente deve usar, mas não precisa querer enfeitar demais. Evite ironia, então, tom irônico na escrita, não pode. Usar palavras, né, de uso informal aí, que a gente usa durante a conversa, durante a fala. Quando a gente está escrevendo, tem que cuidar. Algumas coisas eu não posso escrever. Usar termos técnicos, né? E se estão escrevendo sobre autismo, gente, eu tenho que respirar autismo, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que saber a história do autismo, quando começou, quantos casos, qual que é a prevalência, enfim, eu tenho que respirar autismo, eu tenho que saber muito. E a gente sabe quando o aluno está lendo, quando o aluno está fazendo pesquisa, porque ele sabe, às vezes a gente faz uma pergunta, ele não vai saber responder aquela pergunta, mas ele vai raciocinar com todas as informações que ele tem, que ele buscou, ele vai conseguir responder, sabe? Então, a gente sabe quando o aluno está pesquisando e o aluno está lendo sobre o assunto. Então, o meu trabalho é de processamento, tem que respirar processamento. Eu tenho que ver processamento em tudo. Eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber nome de autor, eu tenho que saber ano, eu tenho que saber quais são os testes, como são os testes, quais são os protocolos, enfim. Tem que saber muito. Olha, eu vou dizer para vocês assim, que o tema do TCC de vocês é o que vocês vão mais aprender na faculdade. Desde que vocês façam uma leitura e uma pesquisa completa. Porque não tem como. Você lê tanto aquilo, meu Deus, você começa a conhecer os autores. Você vai numa base de dados e vê aquele autor e tem mais um artigo desse mesmo autor. Você começa a ficar íntimo, sabe? Você começa a ficar... já sabe a idade do autor, de tanto que você lê. Então, não tem como, gente. Tem que ler, tem que pesquisar mesmo, tá? Algumas regras que eu acho importante também. Muitos de vocês no trabalho colocaram abreviaturas, siglas, mas não explicaram antes o que é. Então, às vezes a pessoa que vai ler não é uma fono, não é uma psicóloga, não é alguém da área. Então, primeira vez que vocês vão colocar uma sigla, uma abreviatura, vocês têm que explicar, escrever por extenso o que é e aí depois vocês podem citar. Tá? Por exemplo, eu estou escrevendo sobre recém-nascido, então eu coloco lá os recém-nascidos, entre parênteses, RNs, e aí depois eu posso colocar esses RNs, né, porque eu já expliquei antes, tá? Plural de abreviatura, então é só colocar o Szinho ali no final. Usar conjunções explicativas, pois, portanto, isso a gente já falou também, para ligar uma frase na outra, para explicar. Isso aqui, acho que olha, a maioria errou também. A questão de advérbio, né, de lugar, que é este, esta, deste, desta, neste, nesta, isto, disto, nisto. Então, quando tem esse T, que fica mais... como se fosse mais distante, assim, né? Ele está se referindo ao lugar e à posição de coisas em relação a quem fala, tá? E quando eu vou usar esse, essa, aí já está mais longe. Então, vamos pensar alguma frase aqui.
E esta aula refere-se a normas de escrita, né? Aí se eu vou falar, por exemplo, esse cenário da pandemia, do coronavírus, uma coisa mais distante, eu uso esse, tá? Mais uma coisa que eu acho bem interessante falar, o A com H do verbo haver, que é ou significado de faz, né? Cuidem, que às vezes estão fazendo com H, mas não é, ou sem H e tem que ser com H. Então, quando eu coloco A com H assim, quer dizer de tempo, de haver, né? Há um ano atrás, há 4 meses estamos sem aula presencial. Há 10 anos eu moro em Foz do Iguaçu. Tá? Então, cuidem com esse verbinho que tinha bastante trocas aqui. Porquê em final de frase, então é quando eu quero reforçar o porquê, né? Então, fazer o isolamento social. Por quê? No final, assim, né? Aí, porque junto com o acento significa o motivo, então eu tô explicando. Porque separado é pelo qual, por qual motivo. Porque junto para explicar ou dar razão. Cuidem com gerúndio. Bastante gente usa também, não se deve mais usar. Por exemplo, vou estar mandando o termo de consentimento, vou estar entregando o termo de consentimento. Não, vou entregar, vou solicitar, enfim. Evite verbos em primeira pessoa. Então, a gente não deve fazer pesquisa quando a gente está escrevendo e escrever assim, eu vou me dirigir à escola e solicitar autorização para a diretora. Nós vamos até as UBS. Não pode, tá? Então, você tem que colocar sempre em terceira pessoa. Será solicitada a autorização. Sempre assim. Eu não posso colocar eu ou nós. Não existe eu ou nós num trabalho, num projeto científico, tá? Eu não devo escrever em primeira pessoa. Tá, gente? Aqui algumas regrinhas bem básicas. Eu tava sentindo falta disso na escrita de vocês. Eu mandei o TCC para todo mundo com algumas correções. Alguns eu fiz comentário lá na sala virtual mesmo. A nota de vocês foram lançada. A nota demorou para ser postada porque a ideia inicial era que a gente tivesse a pré-banca, e aí a nota, como estava na ementa e no plano de ensino, a nota de vocês seria a nota da pré-banca, mas a gente não teve pré-banca, então, né, eu solicitei esse envio do trabalho para avaliar. Então, a nota de vocês é uma nota da orientadora e uma nota da professora da disciplina, tá? E aí foi feita uma média. Qualquer dúvida ou reclamação, me chamem no privado, tá bom? Quanto às pesquisas de revisão bibliográfica, eu sugiro que vocês, né, continuem escrevendo aí, analisando os artigos, fazendo esqueminha dos artigos que vocês já selecionaram, que vai incluir, já escreve lá do que ele se trata, enfim. E as duplas e os trabalhos que foram para a Plataforma Brasil, eu vou conversar no privado com cada dupla, porque eu já entrei ali na plataforma, eles estão pedindo mais alguns documentos, aí eu vou conversando com vocês individual, tá bom, gente? Obrigada. Então, algumas dicas aí, e aí a gente vai conversando, tá bom? Beijinho.